Pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O cristão, a cristã, tem que viver pela fé, senão não consegue servir a Deus, não consegue fazer a vontade do Senhor. Há uma história que eu ouvi há algum tempo atrás, e eu conheci o filho dele, do reverendo João Queiroz, né? O filho dele é o Carlos Queiroz, pastor da Igreja de Cristo lá em Fortaleza. E a história é do seu pai. Seu pai foi um pregador da palavra de Deus, um servo de Deus, que viveu com temor e tremor e com muita fé no Senhor, pregando a palavra de Deus. Andou no lombo de jumento ou a pé para pregar a palavra de Deus lá no sertão nordestino. E ele pregou no tempo do cangaceiro Lampião, lá no sertão. E certa vez ele estava pregando numa cidadezinha, e ele estava com a Bíblia aberta, anunciando a palavra de Deus numa praça, e de repente ele olha e vê um homem vindo na sua direção, a cavalo, galopando e parando bem na sua frente. E o reverendo João firmou então os olhos no infinito e continuou pregando, continuou falando da palavra de Deus. E o homem disse que se ele não parasse de pregar, se não parasse de falar, ele levaria chumbo, ou seja, ele iria descarregar o seu revólver nele. E o reverendo João pensou: eu morro, mas eu não paro de anunciar, eu morro, mas eu não paro de pregar essa palavra, porque foi para isso que eu fui escolhido, para isso que eu fui chamado. E o homem disparou 7 tiros na sua direção, e o reverendo João continuava pregando e anunciando a palavra de Deus. E após atirar, o homem olhou espantado ali para o reverendo João, com os olhos arregalados, deu a volta com o seu cavalo e foi embora. E o reverendo João continuou pregando e anunciando. E ele olhou para trás e viu que as balas haviam entrado todas no mesmo lugar, no mesmo buraco ali em cima da sua cabeça. Passado 10 anos, o reverendo João estava pregando em uma outra cidadezinha, quando de repente ele vê um homem entrar na igreja e se dirigir a ele. E o homem disse para ele o seguinte: lembra quando o Senhor estava pregando numa cidade e um homem deu 7 tiros no Senhor e mesmo assim você continuou, o Senhor continuou pregando a palavra de Deus? Pois eu sou este homem. Eu nunca vi um cabra tão macho assim, nem os cangaceiros são tão machos como o Senhor. E por causa disso, eu que encontrei a Cristo Jesus, né? E eu queria ser batizado, mas não por qualquer pastor, mas por aquele que havia me enfrentado, por aquele que teve essa coragem e essa fé de continuar pregando enquanto eu atirava. E por isso eu estou aqui hoje, para que o Senhor possa me batizar. Por isso, e muito mais histórias desses servos de Deus, como o reverendo João, reverendo Azor, reverendo Jonas Dias Martins, Miguel Torres, Eduardo Carlos Pereira, Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu ontem, bispo lá em São Félix do Araguaia. É pela fé dessas pessoas que nós podemos afirmar que não somos herdeiros de uma fé de frouxos, de gente que recolhe a bandeira, que põe a viola na capa. Nós somos herdeiros de uma fé de pessoas que não se envergonharam do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Gente que encarou a demônios, a homens, a coronéis, a cangaceiros, a cardeais, ladrões, falsos irmãos, apedrejamento e ao diabo, mas não retrocederam 1 milímetro sequer. Não deram um passo para trás em nome de Jesus. E é por causa dessa gente que nós estamos aqui hoje, para a glória de Deus.
E por isso eu quero convidar você a ler na palavra de Deus um texto que faz ali um resumo de várias pessoas que viveram literalmente pela fé. Que é lá em Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 40, é todo esse texto. É um texto longo, mas é um texto que não dá para você parar no começo, não dá para você parar na metade, você tem que ler ele todinho. No nosso texto, aqui tem o título chamado Heróis da Fé. Mas eles mesmos não se colocavam como heróis. Eu creio que não é um título correto. Não é questão de ser herói da fé, mas servo e serva de Deus que viveram pela fé. Não pode também se chamar de grandes homens e mulheres da fé, porque o servo nunca é grande. Grande é aquele no qual eles servem, que é Jesus Cristo. Portanto, é um resumo daqueles que viveram literalmente pela fé. E a Bíblia diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas de Deus, tinham prometido-as, mas as viram de longe e ali contentes por causa delas. E ali ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque, é que você terá descendentes.
Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar o mar, os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra as nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões. Apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Palavra de Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, especialmente esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar homens e mulheres que viveram literalmente pela fé, que assumiram o chamado de Deus e pela fé enfrentaram tudo pela frente, todas as adversidades, tudo que estava ao contrário, tudo que vinha para persegui-los e para destruí-los, que não retrocederam 1 milímetro sequer, que erraram sim, não eram perfeitos ou perfeitas, mas confessavam seus pecados ao Senhor, se arrependiam das suas maldades e confessavam a Deus. E assim eles viviam nessa comunhão com o Senhor, prosseguindo com os olhos firmes em Jesus Cristo, aquele que prometeu e aquele que cumpre. Assim é que deve viver o cristão e a cristã. Porque aquele que vive pela fé vê coisas que os outros não veem.
E podemos dizer que ele ouve coisas que os outros também não podem ouvir. O verso 1 do texto diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova é que existem coisas que não podemos ver. Nós só podemos enxergar pela fé. Somente aquele que tem fé, que no presente pode enxergar o futuro. Isto porque ele se alimenta não das palavras deste mundo, das promessas deste mundo, das promessas de políticos, mas das promessas de Deus. Não é uma fé suicida que tenta a Deus, exigindo de Deus aquilo que não é da natureza de Deus, aquilo que Deus não faz, mas é uma fé pautada na palavra de Deus, que diz que vai acontecer. E se Deus falou que vai acontecer, é porque vai acontecer. Não importam as circunstâncias ao seu redor, não importa se à minha volta tudo está apontando para o contrário ou contribuindo para o contrário daquilo que Deus falou. Mas se vivo pela fé, eu ouço a palavra de Deus, eu vejo pela fé, então eu creio que vai acontecer. Eu fico com a palavra de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Uma vez entrou um rapaz lá no templo, eu era pastor ainda no início do meu ministério, lá em Piracicaba. Era um aniversário da igreja. Quem ia pregar naquela oportunidade é o reverendo Antônio de Godói Sobrinho, saudoso reverendo Antônio de Godói Sobrinho. Esse rapaz entrou e era visível que ele estava perturbado, estava alterado, estava drogado. Estava com os olhos assim arregalados, vermelhos, e ele queria falar com alguém, e aí me chamaram, então eu levei ele para o gabinete pastoral, e ali aquele rapaz andava de um lado para o outro e fechava, as suas mãos, e ele dizia muito isso: eu quero hoje bater em alguém, eu quero hoje socar alguém, eu quero hoje esmurrar alguém, eu quero hoje bater em alguém. E eu pensava, esse rapaz vai bater em mim hoje, hoje chegou o meu dia. E aquele rapaz ia para lá e para cá, até que eu fiquei cansado de tanto ver ele para lá e para cá, e eu disse: rapaz, para um pouquinho aí. Você sabia que Deus gosta de gente doida, de gente maluca, assim como você está? Deus gosta de gente doida. Ele falou: é mesmo? Eu falei: é mesmo. Quer ver? Vem aqui, senta um pouquinho aqui. E eu abri nesse texto aqui, que para mim é um resumo dos doidos e doidas do Senhor. De gente que vê coisas que os outros não vê, que ouve coisas que os outros não podem ouvir, mas porque faz isso confiando nas promessas do Senhor. Gente que andou pelo caminho estreito, gente que enfrentou a tudo e a todos, mas que permaneceu firme naquilo que Deus havia mandado eles fazerem. Esse texto de Hebreus 11 mostra justamente esses dois. Eu quero falar de alguns, poucos. Vamos começar ali com Noé. Vamos olhar para Noé. Existe alguém mais doido que Noé? Em meio ao deserto, só sol escaldante, nada de vestígio, de sinal de chuva. E Deus fala com ele e diz: Noé, constrói uma arca, constrói um barco grande aí, tá? E esse barco vai abrigar muitos animais, vai abrigar a sua família, faça isso. E Deus disse: porque vai chover e vai chover muito, e essa chuva vai inundar tudo aqui. Ou seja, todo esse mundo conhecido que vocês conhecem vai ficar totalmente inundado. E o que Noé faz? Ele questiona, ele diz: não vou fazer, ele desobedece. Não, Noé, ele obedece a Deus. E ele começa então ali com a sua família, construir essa barca, construir esta arca. Esse homem é doido, é daqueles que você olha para ele, assim, muitos olhariam para ele na nossa sociedade e vai dizer: esse cara rasga a nota de 100, agora estão querendo fazer nota de 200, então rasga a nota de 100, ou seja, cara doido, é gente doida. E eu pergunto a você acreditaria em Noé? É fácil a gente falar do lado de fora,
Mas você acreditaria em Noé dizendo: olha, se arrependam, vai vir um dilúvio, vai acabar com tudo aqui, é por isso que eu estou construindo essa arca? No verso 7 disse assim: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Aos olhos humanos não se vê as promessas de Deus. Aos olhos humanos não se consegue perceber as promessas de Deus. Deus falou para ele que ia acontecer um dilúvio e ele acreditou. Não houve um sinal. Deus não mostrou um sinal, uma visão para ele que pudesse dar a ele a certeza de que isso realmente iria acontecer. Mas não importava. Não importava se ele estava ali no deserto, não importava se o rio mais próximo ficava a quilômetros de distância, mas Deus falou, Deus deu uma ordem para ele, e ele então obedece à palavra de Deus. E por crer na palavra de Deus, Noé foi salvo juntamente com a sua família. É daqueles, como já preguei aqui uma outra vez, que diz: primeiro Deus, depois eu. Outro doido é Abraão. Doido de Deus, doidinho, doidinho. Deus chamou Abraão e o mandou ir para um lugar que ele não conhecia. Abraão nem sabia para onde Deus estava enviando, para onde Deus estava mandando ele ir. O verso 8 diz: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Você sairia? Você iria? Pela fé, Abraão foi obediente a Deus. Lá em Gênesis 15, Deus fala a Abraão em um momento que já se fazia 15 anos da promessa de Deus. Deus havia prometido: vai nascer um herdeiro de vocês, de você, Abraão, e de você, Sara. Passado 15 anos, Abraão estava com medo de descrer. E Deus chama Abraão para fora da sua tenda, diz: Abraão, olhe as estrelas do céu, pois eu farei da sua descendência mais numerosa que as estrelas do céu. E a Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi imputado para a justiça. E Abraão creu e foi aceito por Deus. No que Abraão creu? No milagre, num anjo que desceu do céu com os cabelos encaracolados e olhos azuis? Não. Abraão creu na palavra de Deus, na promessa do Senhor, e ponto final. Pela fé, Abraão levou seu filho Isaque, o filho da promessa, para ser sacrificado, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o menino. O verso 19 que nós lemos aí do texto fala sobre isso. Lá em Gênesis 22, 5, diz lá que Abraão e seus servos chegaram aos pés do monte Moriá, e ele diz assim: eu e o menino iremos, e após o sacrifício nós voltaremos. Está no plural, ou seja, ele confiava que Deus iria trazer Isaque de volta, que Deus iria fazer algo para que Isaque retornasse com ele, que Deus teria poder para ressuscitá-lo. Outro doido, Moisés. Outro doido que viveu pela fé, que deixou toda a regalia que tinha no Egito, podendo ser chamado de filho da filha de Faraó, para alcançar um tesouro muito maior que os tesouros do Egito. Sabia que aquilo que Deus tem preparado para nós é muitas vezes superior àquilo que o mundo pode oferecer. Por isso peregrinou no deserto, liderou o povo na libertação do Egito e conduziu-os à terra prometida. Não era um povo fácil, um povo de dura serviço, ou seja, um povo que não abaixava a cabeça de jeito nenhum, um povo orgulhoso, um povo que se esquecia rapidamente daquilo que Deus havia feito. Eles queriam carne, Deus dava para eles carne, dava ali os pássaros para que eles pudessem comer, mas nada disso fazia com que eles crescem, com que eles pudessem confiar realmente no Senhor. Deus dava o pão, Deus dava o sustento, Deus dava tudo para eles, tudo. Mas mesmo assim, eles se esqueciam rapidamente daquilo que Deus havia feito. Moisés liderou esse povo, sofreu rebelião, sofreu realmente acusações, passou por situações difíceis,
e chegou inclusive aos pés, né, ali no monte, melhor no Monte Nebo, e chegou ali próximo da terra prometida, contemplou tudo e foi levado por Deus. O verso 32 diz assim do texto que lemos: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Todos viveram pela fé, mas não poderia deixar de citar um profeta que gosto muito, que é o profeta Elias. Elias anunciou ao rei Acabe que não ia chover por 3 anos. E ele fez isso porque Deus o havia mandado fazer. Passado esse tempo, ele foi orar ao Senhor para que a chuva voltasse. E diz o texto lá em 1 Reis 18, do verso 41 a 46, que Elias, enquanto orava, pediu ao seu secretário que subisse ao topo do Monte Carmelo e ali olhasse para o céu. O rapaz foi a primeira vez e disse: olha, Elias, não há nada, nenhum sinal de chuva. Elias o mandou mais 5 vezes e a cada uma delas o rapaz dizia: nada. Na 7ª vez que foi enviado, obediente àquilo que Elias havia pedido, ele sobe novamente ali e ele olha lá para as bandas do mar e ele vê ali uma nuvenzinha pequena. E ele chega para Elias e diz: olha, eu vi uma nuvem, para não dizer que eu não vi nada, eu vi uma nuvem do tamanho da palma da minha mão. E diz o texto que Elias, que estava ali prostrado, orando ao Senhor, ele se levanta rapidamente e ele grita então para o seu servo e diz assim: corre lá e avisa Acabe, para que ele aparelhe os carros e vá logo embora para o palácio, porque eu estou ouvindo um barulho de uma grande chuva, vai chover e vai chover muito, vai irrigar essa terra. O cristão enxerga e ouve aquilo que as pessoas não conseguem, porque ele faz isso pela fé. Ele enxerga com os olhos da fé, e isso é um privilégio daqueles que são do Senhor. Ele também ouve aquilo que ninguém ouve, pois os seus ouvidos estão conectados com as promessas de Deus. Por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque sem fé não dá para fazer nada. Não saímos do lugar. Sem fé nós não servimos, não fazemos diaconia, não evangelizamos, não fazemos a vontade de Deus. Porque se nós não acreditamos que essa palavra é poder de Deus para a transformação, para a salvação, para reconciliação, para a libertação das pessoas, não vamos até as pessoas, não vamos anunciar, não vamos pregar. Sem fé não existiria esse templo, sem fé não existiria a igreja, não existiria nada. E eu quero concluir relendo os versos 13 a 16, que mostra de uma maneira muito clara como é viver pela fé. É aquele que não olha para as circunstâncias, é aquele que não olha para aquilo que é visível, mas para as promessas de Deus. Diz assim: todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, de abandonar a sua fé. Mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Morreram sem ter visto a promessa se concretizar. Ou melhor, sem ter experimentado a promessa de Deus. Olharam, viram de longe, está lá, pela fé,
mas não puderam usufruir. Mas morreram cheios de fé, de confiança, porque Deus havia falado, Deus havia prometido, então vai se cumprir. Ainda que eu não pise, ainda que eu não toque, ainda que eu não experimente, mas eu creio que está lá, eu creio que Deus está cumprindo. E aqui o autor fala especialmente da nossa salvação. Viram de longe e por causa disso viveram como estranhos ou estrangeiros e peregrinos na terra. Escolheram um caminho estreito e difícil, mas viveram pela fé aspirando uma pátria superior, uma pátria celestial. Nós também estamos aqui vivendo assim, como peregrinos. A nossa vida aqui é uma passagem. Não significa que não seja importante. Pregamos a semana passada que a vida é bonita, é bonita, é bonita. É uma dádiva de Deus. Mas sabemos que nós temos uma vida eterna para viver com o Senhor. E a gente eu não conheço ninguém que foi para lá e voltou. Nós temos o relato do apóstolo Paulo que foi até o terceiro céu, mas ele disse que não pôde falar das coisas que viu, porque a gente não iria compreender. Portanto, eu vivo nessa esperança, nós devemos viver nessa esperança, contemplando pela fé. E a Bíblia diz que aqueles que vivem assim, e aqueles que viveram assim, que Deus não se envergonhe de ser chamado de o Deus deles. Isso me faz pensar e me faz tremer diante dessa palavra. Será que Deus se envergonha de ser chamado de meu Deus? E eu transfiro essa pergunta para você, porque é a pergunta que me fiz quando estava meditando nessa palavra. Será que a minha vida, o que eu faço, o meu compromisso, a minha fé, faz com que Deus tenha orgulho de dizer: é o meu filho, servo bom, temente, que se desvia do mal? Na história da igreja temos vários exemplos de pessoas que viveram pela fé. Pessoas que certamente fazem parte desta lista de Hebreus 11. Você tem Calvino, o pai do presbiterianismo, Martin Luther King, que tinha um sonho e morreu sem ter visto se concretizar esse sonho, mas viveu pela fé. Podemos citar outros como Sundar Singh, no livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que foi envenenado pelo próprio pai, porque se converteu ao cristianismo e não quis voltar atrás de maneira nenhuma. A nossa querida missionária Bugra, que pela fé viveu entre os hippies ali em Florianópolis, e atualmente ela estava realizando o seu trabalho com os doentes da AIDS. Hoje ela está impossibilitada por causa da enfermidade, mas continua vivendo pela fé, crendo que esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E muitos outros anônimas, como aqueles que encontrei lá no antigo presídio do Carandiru. A visita que fiz lá no ano 2000, antes de ser implodido, uma visita ali pela Comissão de Direitos Humanos da Missão Presbiteriana, e nós visitamos vários pavilhões ali. E havia um pavilhão, que é o pavilhão 2, que é o pavilhão das igrejas. E ali vi várias igrejas, mas não vi uma igreja histórica. E ali naquele dia tem um culto da Assembleia de Deus. E nós participamos daquele culto. A maioria ali eram jovens. Eles não tinham os instrumentos, a aparelhagem que nós temos aqui.
Ixi, nós estamos anos-luz na frente deles. No entanto, a alegria que eu via no rosto, na dedicação daqueles jovens, às vezes a gente não vê na igreja. Aqui vai acabar a nossa celebração, a gente vai para casa, temos a nossa família, vamos comer um almoço gostoso com os pais, ou para aqueles que não têm mais os pais, se lembrar dos pais com gratidão. Eles não acabavam o culto ali, e eles continuavam no mesmo lugar, aquela mesma podridão, aquele mesmo antro, que um presídio não ressocializa ninguém. Nosso sistema carcerário é uma vergonha. No entanto, eles cantavam com alegria. E eu lembro que eles cantavam uma música que tem um refrão dela que diz assim: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? E quando eu ouvi aqueles jovens cantando, eu pensava, eles estão livres. Essas cadeias aqui não conseguem segurá-los, porque eles estão libertos em Cristo Jesus. E eles contemplam isso pela fé no Senhor. Isso é fé que agrada a Deus. Assim vivem os cristãos de hoje, pela fé, na esperança da salvação, na volta de Cristo Jesus, onde todos nós, os que morreram em Cristo, seremos aperfeiçoados. Pela fé nós podemos afirmar que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Pela fé nós vamos vencer essa pandemia em nome de Jesus. E um dia escreverão a história desse período da pandemia. Que nós sejamos mencionados, ainda que anonimamente, mas como crentes que viveram pela fé. Que não deixaram se abater, mas enfrentaram com fé na promessa de Deus. Que declararam que ainda que a doença me alcance, ainda que o desemprego chegue, ainda que o salário seja reduzido, ainda que os negócios estejam fracos, ainda que tenha perdido amigos e amigas, parentes e familiares, eu esperarei o Senhor. Confiarei na sua soberania e louvarei a Jesus, meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digo de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel